Boa noite, gente. Meu nome é Rosilene Abade, sou psicopedagoga clínica institucional e estou aqui como convidada para o 5º Encontro Solidário em parceria com o Trote Solidário da Faculdade de Minas Gerais, em benefício do Lar da Vovó, que é uma instituição de longa permanência de BH. Minha proposta hoje é uma capacitação para a construção de uma oficina de estimulação cognitiva e motora para idosos. Essa oficina ela foi planejada pensando em idosos, com idades igual ou superior a 60 anos, mas eu fiz também pensando assim numa aplicação tanto para crianças como para outras pessoas de qualquer idade que se sinta a necessidade de estar estimulando tanto a memória como a atenção. E para outras situações, como um acidente vascular encefálico, ou que sofreram de doença, ou que sofrem de doença Alzheimer, ou de outras demências. E pensando também nesse idoso, eu quis provocar um questionamento de como que é o envelhecer, como que é esse envelhecimento humano. Então a gente percebe que o envelhecer é um processo universal, progressivo e gradual, proveniente de uma experiência diversificada entre os indivíduos, no qual ocorrem múltiplos fatores de ordem genética, biológica, social, ambiental, psicológica e mental. E como demanda, eu propus para a realização do projeto, vendo a necessidade de tratar problemas de memória, linguagem, entre outros, para manter ou melhorar algumas funções motoras desse idoso. E cognitivas no que trazem de conhecimentos, de experiência de vida que esse idoso possa somar no decorrer dessa oficina. Um dos objetivos que eu percebi que proponho e são a estimulação do conhecimento desse idoso como parte de agregar valores ao momento que a gente estiver estimulando ele trazer as memórias que ele tem, o conhecimento que ele tem, estimular, além do que a gente já falou da memória, a gente fazer o exercício das funções tanto cognitivas e motoras, e promover o bem-estar subjetivo, visando um envelhecer ativo. E também auxiliar na preservação da capacidade funcional e o potencial desse idoso, que possa ser incentivado mesmo, um estímulo mesmo dele trazer isso no dia a dia, na vivência aí, do tempo que ele tiver ali, mesmo a recuperação e um envelhecimento, como se diz, de bem-estar e ativo. Pensando também como intervenções e estimulação, eu propus e trabalhei vários instrumentos pedagógicos e psicopedagógicos que serão utilizados no estímulo, vão servir como estímulo e também no processo de aprendizagem desse indivíduo, que no caso é o idoso. Em relação ao resultado das intervenções, elas vão refletir diretamente em alguns aspectos. Então, nós vamos estar trabalhando os exercícios de leitura, escrita, produção de textos, jogos, musicalização, desenhos, alfabetização, entre outros, como uma forma de refletir no aspecto pedagógico. No aspecto cognitivo, nós vamos trabalhar estimulação do cérebro com atividades de raciocínio lógico, de desafios, novas estratégias, exercitando a memória.
tanto de curto e longo prazo, trabalhando a atenção e a concentração, por meio, né, de atividades manuais, por meio de exercícios, por exemplo, de pesquisar na internet algum assunto que ele tenha do interesse dele. Há várias estratégias usando jogos como xadrez, dama, trilha, memória, jogos de memória. E em relação ao aspecto orgânico, nós vamos estar aí trabalhar o potencial e avaliar as limitações dos sentidos e da psicomotricidade desse idoso, em relação ao que ele traz aí dos sentidos em termos de visão, em termos de audição, a próprio paladar, né, o sentido de tato. Então, ele vai estar trabalhando esses sentidos para desenvolver, né, o estímulos mesmo assim, de físico e até mesmo a parte também psicológica dele. Em relação aos aspectos da dinâmica familiar, nós vamos trabalhar aí a oralidade, né, através de estímulos aí de leitura, de falas, de música, e vamos também propor a participação dele mais efetiva nas atividades domésticas. E lógico que a gente tem que respeitar os limites desse idoso. E vamos, assim, aproveitar bastante também as experiências que ele traz, as experiências pessoais que ele traz, né? As experiências, tanto as pessoais como a de vida, durante aí o tempo dele aí de vida, quando se fala em termos, as experiências tanto positivas, né? E tentar, às vezes, tanto fortificar as positivas, como também evitar quando se diz respeito às experiências negativas que ele teve ao longo da vida. Em relação, né, o aspecto afetivo sociais, nós vamos valorizar as habilidades e contribuições práticas do dia a dia desse idoso, para melhorar também a autoestima dele, né, e desenvolver novas habilidades por meio de provas projetivas. Lembrando que o idoso, ele não é uma pessoa que está ali já numa certa idade, né, já chegou na idade já de muita experiência, que ele tem que ser deixado de lado, não, ele tem que ser inserido no nosso meio social. Então, lembrar que ele tinha uma vida ativa e ele tem que continuar com essa vida ativa. Então, propor para ele várias atividades, como voltar, por exemplo, a ir a um teatro, a um cinema, socialização dele ser bem efetiva mediante a uma festa, seja de família, seja de amigos, e continuar com inserir ele no meio social, sem deixar ele, assim, fora disso, excluir desse meio, né, que ele viveu com muita efetividade. E também eu baseei em tipos de memórias, né? Eu trabalhei alguns tipos de memórias para montar essa oficina, como a memória imediata, que é uma memória que ela tem uma retenção da informação por um período curto de tempo, apenas alguns minutos. Então, ele pode ser um passado qual a informação se esquece e não for repetida. Então, ele passa por alguma situação que, se ele não praticar, se ele não repetir aquilo, não for apresentado para ele com mais frequência, ele vai esquecer. Essa é uma memória mais imediata. E como memória recente, né, é uma memória que a gente vê que quando fala dessa memória recente é mais duradoura, né? Ela pode durar minutos como a anos, permitindo a recordação de um acontecimento de vida recente ou uma notícia que ele ouviu no rádio. Então, nós temos que trabalhar isso, porque pode acontecer dessa memória, ela ter uma falha, né, se não for ele não sentir esse momento de recordação. Então, como exemplo, a gente pode estar verificando o que ele fez na atividade do dia a dia, o que ele almoçou, o que ele fez no dia anterior, o que ele assistiu na TV, qual música que ele ouviu que agradou,
qual a notícia que ele ouviu na rádio. Então, a gente trabalhar isso nesse idoso, né, para ele poder ter essa memória recente mais fixada. E tem também a memória remota, que é uma memória mais estável, né, e as informações elas permanecem por muitos anos ou que contém os conhecimentos adquiridos ao longo da vida. É a memória menos afetada nas fases iniciais da doença de Alzheimer. Então, é uma memória que nós temos que trabalhar, porque é uma memória que o idoso vai ter, de poder ter o tempo ali de contar uma história, de contar o que ele passou na infância, do que ele passou na vida da adolescência, no decorrer mesmo da vida dele. Então, a gente trabalhar essa memória é muito importante no que diz respeito à cognição dele, né? A parte cognitiva, e que vai levar ele a lembrar de coisas. Quando se lembra de algo na infância, na adolescência, ele também vai ter um estímulo em termos motor também, em termos até mesmo da parte de andar, da parte de espaço, lateralidade. Então tem que trabalhar isso. E como possíveis causas de agravos, né, durante as pesquisas que eu fiz, para poder estar até montando mesmo esse projeto, né, de uma oficina de estimulação cognitiva e motora, eu pesquisei quais as possíveis causas que agravariam, né, a parte cognitiva desse idoso. Então, eu percebi que um dos agravos poderia ser problemas alimentares. Então, o que a gente oferece para esse idoso em termos de alimentação? É uma alimentação saudável, que vai trazer benefício para ele, né? Ou é uma alimentação que não é rica em vitaminas, que não é rica em propriedades, que vai deixar ele com uma vida mais saudável, né? Em termos alimentares. E o decréscimo de estímulos sociais, sensoriais, psicológicos e fisiológicos. E quando a gente fala dessa parte de estímulo social, é quando a gente lembra aí de estar inserindo ele de volta à sociedade. E quando a gente fala aos meios sociais, é lembrando aquele teatro, é lembrando do que ele gostava de fazer quando estava mais jovem, né? De conversar com os amigos, seja no cinema, seja numa festa, seja, então deixar, não ter excluir ele desse meio. E tem também a parte, né, que é trazer para ele aquelas sensações que ele tinha de sentido por meio de um estímulo interno ou externo, né, seja físico, seja emocional. Então, quando a gente fala desse sensorial, é isso, esses estímulos, né, do gostar, do prazer, de sentir algo. E temos também, quando a gente fala dessa parte psicológica, é tanto voltada para o desenvolvimento dele, como também a saúde mental. E as fisiológicas é no sentido assim, qual que é a necessidade dele como ser, né? Em termos físicos e mesmo em termos até a parte de fisiologia dele mesmo. Tem também as infecções, quando ele está passando por uma situação de alguma infecção, seja uma pneumonia, por exemplo, seja uma gripe, seja essa preocupação, porque vai ter sequelas que vai atrapalhar no desenvolvimento aí dele, em relação também tanto motor, como a parte também cognitiva dele, né? O desenvolvimento, o conhecimento das coisas. Ele vai passar a ter, às vezes, algum problema de lapso de memória. A falta de condicionamento físico, a gente tem que estar atento para isso, né? Mesmo nas limitações dele, respeitar essa limitação dele, que ele passa a ter mais dificuldades da deambulação, em termos de passadas, em termos de mexer em algo que vai trazer risco, né, de um acidente. Então, nós temos que tomar esse cuidado também. E o condicionamento físico é trazer coisas simples para ele em relação ao dia a dia mesmo, né? De fazer um exercício de quicar uma bola, jogar a bola na parede que volta para ele. São estímulos mesmo de condicionamento físico. Fazer passadas, mesmo que a caminhada de pequenos espaços. E tem também, gente, o uso inadequado de medicamento. Isso é muito importante. A gente não permitir que o idoso ele não tenha
um acompanhamento durante a medicação. Tem que acompanhar a prescrição médica, tem os horários, ser muito rígido com os horários, porque o remédio, o medicamento, quando ele é usado, ele tem que ser respeitado os horários. Se está marcado com certa hora, é aquele horário. Se é, por exemplo, 10 horas da manhã, não é 10h10, é 10 da manhã. Então a gente tem que ter, de 12 em 12 horas, respeitar esse espaço. E também não deixar medicamentos assim, soltos, porque ele vai talvez automedicar. Isso também não pode, é um risco que traz para ele aí, que pode ter algum tipo de sequela. Também a gente pode estar incluindo aí, que foi uma coisa que na pesquisa foi incluso, que é a depressão e a ansiedade. Mas se a gente trabalhar, né, bastante, estimular ele a fazer as coisas que traz para ele prazer em fazer, o gostar, né, do que ele fazia, que é, por exemplo, contar uma história para os netos, contar a história para uma roda de amigos, ter uma roda de conversa, tirar ele daquela mesmice, daquela solidão e evitar, tá? Que o idoso fica solitário por muito tempo durante o dia. Então, trazer para ele atividades de envolvimento social ou tiver um cuidador de idoso também, né? Para fazer companhia, para conversar. Ele tem essa necessidade, para ele não cair nem nessa depressão e não ficar também muito ansioso, né, durante o dia. E foi também assim, em termos de benefícios dessa oficina. O que eu propus assim, em verificar e deixar evidente os benefícios dessa oficina? Melhorar a função cognitiva desse idoso, melhorar o equilíbrio dinâmico, né? A dinâmica dele ali durante o dia, em termos de fazer um exercício, de fazer uma leitura, de gostar mesmo, de voltar ali a fazer um desenho, fazer a parte de colorir, são coisas aí tanto voltadas para essa dinâmica dele, tá? E o aumento do fluxo sanguíneo cerebral, porque quando a gente está estimulando a pessoa a trabalhar, o cérebro, né, faz com que o sangue fique mais ali rápido e bombeio, que tenha, né, esse fluxo sanguíneo cerebral. O aumento da autonomia desse idoso também é muito importante, porque quando ele está numa certa idade, a gente pensa que ele não tem opção de escolher, de dar opinião. Isso não é bom para ele, né? Porque ele se sente uma pessoa que está sendo excluída daquele meio, onde ele tinha toda uma autonomia dentro de uma casa, ele era um mantenedor daquela casa, ele era o responsável por aquela família, e passa a perceber que essa autonomia está sendo diminuída ou até mesmo acabando. Então, a gente tem que aumentar isso através de proposta mesmo de participação em algo, de decisões dentro da família. E melhorar a propriocepção. O que é essa propriocepção? É o mesmo que sinestesia, né? É a capacidade que o nosso corpo tem em avaliar e reconhecer a localização espacial dele, né? A posição, a orientação, a fim de manter o equilíbrio sem usar a visão, por exemplo. Então, é quando a gente faz algum tipo de atividade que a gente percebe, né, e que a gente sabe que nós estamos num espaço e que a gente não precisou, por exemplo, olhar, medir e ver, né, perceber assim, através da visão onde eu estou, para ele saber. Isso é o que é a capacidade do corpo tem quando isso acontece. E diminuir o risco de queda, né? Muitas das vezes ele pode estar com queixa, né? Que ele não está conseguindo, às vezes, fazer uma deambulação segura, né? Mudança de espaço ali e perceber assim, eu estou tendo tonteira, estou tendo isso. Então, quando a gente vai fazendo os estímulos motor com ele, o risco de queda são diminuídos. Então, isso também traz benefícios para esse idoso. E como proposta, né, de avaliação do projeto, eu procurei assim, fazer, né, uma avaliação processual e contínua, buscando, né, ao término das oficinas, perceber
a capacidade funcional, o equilíbrio e a autonomia desse idoso. Com a medição dos relatos, né? A gente tem que ver qual o relato dele, quanto conseguiram melhorar a saúde e terem mais qualidade de vida. É observar isso através dessa avaliação, né? No decorrer da oficina, no decorrer dessa aplicação desses estudos. E quando a gente fala, né, desse projeto, eu como, né, fiz a proposta aí desse planejamento, de montar mesmo essa oficina, eu tive como base, assim, eu considerei muito alguns exemplos mesmo, eu tirei da minha mãe, né, em relação ao que ela gostava de fazer, os estímulos que ela tinha quando a gente fazia algo para ela. Então, a gente proporcionava para ela o máximo de autonomia e independência nas atividades diárias que ela tinha que fazer, né? E é um dos principais objetivos desse projeto. Mas a gente faz necessário trabalhar também, gente, a reabilitação, tá? Não é só a gente fazer essa oficina, estimular, inserir ele ao meio social, trazer ele de volta às decisões da família, né, dando essa autonomia, mas a gente também tem que preocupar, né, que é muito importante trabalhar essa reabilitação com ele. Mas o mais importante ainda de tudo é a prevenção. E a gente, como proposta de memorização, eu trouxe, né, uma atividade que, em relação ao nosso cérebro, né? Como que o nosso cérebro, tanto o lado esquerdo como o lado direito, em algum momento eles brigam entre si. Porque o nosso cérebro ele é dividido em hemisfério esquerdo e direito. Embora sejam fisicamente iguais, existem grandes diferenças funcionais entre eles. E na maioria das pessoas, as áreas que controlam a fala estão localizadas no hemisfério esquerdo, enquanto áreas que governam, né, a percepção, né, especiais residem no hemisfério direito. Mas, porém, né, para algumas funções, como, exemplo, reconhecimento de imagem e capacidade musical, eles começam, às vezes, a ter ali um atrito entre eles. E como proposta de atividade, eu trouxe essa gravura, né, onde a gente tem que dizer a sequência de cores. Então, vocês também vão tentar fazer isso. Então, a gente começa verde, vermelho, azul, amarelo, azul, preto, vermelho, azul, verde, preto, vermelho, amarelo, verde, azul, preto, azul, vermelho e verde. Difícil, né? Por que que isso acontece? Exatamente porque o nosso cérebro, né? Ele começa a fazer a seguinte coisa: o lado direito do cérebro tenta dizer a cor, mas o lado esquerdo insiste em ler a palavra. Então é uma atividade que eu, né, tenta fazer, mas às vezes a gente erra devido a esse atrito, né, que um lado direito costuma fazer com o esquerdo. Mas como também outros exemplos, né, que eu trouxe também, que eu tenho trabalhado também, que são atividades e jogos, eu vou estar mostrando para vocês, vou estar apresentando para vocês alguns exemplos, que alguns foram construídos, né, eu mesma construí, como outros foram adquiridos mesmo, né, em lojas que são de fácil acesso, são coisas simples, e que você também pode ter uma criatividade de elaborar para que esse idoso tenha acesso a atividades até que ele fazia quando mais novo, né? Ou trazer também na memória dele coisas que ele gostava de fazer, como uma pintura, né? Como às vezes ele gostava de desenhar, várias situações aí que ele possa trazer e agregar nessa oficina. Então, eu trouxe exemplos de jogo da memória, dama, dominó, jogo da velha, quebra-cabeça, jogos dos 7 erros, labirinto,
quebra-cabeça, caça-palavras, palavras cruzadas, aprendendo o alfabeto, jogos de varetas, jogo do mico e entre outros. Eu vou mostrar para vocês alguns, são jogos que vão trazer tanto assim a percepção visual, por exemplo. O que eu usaria com uma percepção visual? Eu traria em relação aos exemplos, para a memória, por exemplo, quando a gente fala aí de jogo da memória, a gente pode estar usando tanto o próprio jogo da memória em termos de atividades, tipos de profissões, tipos de frutas, gravuras de animais, como também a gente pode trazer o jogo do mico, né, que a gente pode estar utilizando aí. Tem também um jogo muito legal também, que é o jogo Soletrando, né, que a gente pode trazer como trabalhar a percepção também visual. Temos também, em relação a esse jogo, temos de a gente trabalhar, a gente tem o labirinto, tem o quebra-cabeça, tem que você mesmo pode montar ou comprar, tá? E temos também outros jogos que são de coordenação motora. Então, eu tenho aqui um jogo que chama Mico, né, o jogo do Macaco Cai-Cai. É um jogo muito legal em relação à coordenação motora e estratégia, né? Porque quando você vai fazer esse tipo de jogo, você coloca, né, são vários, são os macacos que você vai tentando aqui tirar as varetas, e o objetivo do jogo é não derrubar os macacos. Então, jogo de estratégia mesmo, você vai tendo que olhar e observar, e isso é uma estimulação também, tanto visual, como também a parte de percepção e estratégia, tá? Nós temos aqui outros jogos que a gente propõe, né, que são jogos de... Nesse jogo, por exemplo, nós temos vários. Nós temos damas, temos pega-varetas, temos trilha, pista maluca, tem o Resta 1, que são jogos que vai envolver desde a parte de lógica, como estratégia, como também jogo aí de visual e percepção. Temos também, né, em relação à parte cognitiva, nós temos aqui esse jogo que foi fabricação, eu mesmo que fiz, que é Aprendendo o Alfabeto, tá? Foi uma atividade para a parte, né, em relação ao que a gente diz aí que são jogos que vai trazer, né, estimular o desenvolvimento no início, né, no início da alfabetização, por exemplo, quando a gente fala das crianças, né, exercita o raciocínio lógico, concentração, memorização e também a parte aí, né, de coordenação motora também, em relação a esse jogo aqui de Aprendendo o Alfabeto. Temos também o jogo da velha, né, que você necessariamente não precisa ser elaborado desse jeito, né, como um jogo da velha que você só vê que é um feito em madeirinha e tal, necessariamente não precisa ser assim, tá? Ele pode ser feito naquele modelo antigo mesmo, na própria folha, né, branca e tal, desenhando e fazendo. Tem esse jogo aqui que chama Vai e Volta, tá? Você trabalha tanto a parte visual, a parte de cores, a parte de estratégia também. E um pouco, né, gente, de sorte, porque ele é através de você jogar o dado, né? Quando você joga o dado, você pode ir ou voltar conforme a cor que sai. E você não pode coincidir com o mesmo, né, lugar que estiver o outro adversário. Então, esse jogo é para também tanto de raciocínio, né, de estratégia, como também a visual aqui com devido cores e trabalhar aí, né, uma coordenação. Você vai e volta, então a gente tem esse jogo aqui também. Temos também, né, um jogo que tem maior, que é um Super Memória, tá? Esse jogo aqui, ele tem várias peças que você vai introduzindo, né? Faz quantidade de X de peças, depois você vai colocando até chegar
num montante, num valor assim, maiores de peças. Que também é um jogo da memória. E aqui tem também de estratégia também, que são os palhaços equilibristas, né? Que a gente tem a base e a gente vai colocando aí os adversários, encaixando, né? Os palhacinhos aqui, né? De forma que você vai observando também. Então, é um jogo de estratégia. Quanto mais você concentra no que você vai fazer, o próximo passo seu para poder dificultar o adversário, é uma forma que você está estimulando a sua, né, memória também, porque a gente trabalha, né, junto aí todos os aspectos cognitivos e motor do próprio indivíduo. E tem também alguns jogos aqui que foi também, né, atividades que eu mesma montei, que é um jogo das sombras, né, que você apresenta para ele esse quadro aqui e apresenta para ele as gravuras, conforme ele vai, né, observar e encaixar, né, cada desenho na sua própria formação aqui de coincidência, né, são jogos de sequência lógica, ok? Olha, até pus errado. Então, aqui, ok? E temos também aqui, né, um quebra-cabeça que é com figuras maiores, tá? Né, a gente monta aqui e onde a gente pode estar incentivando uma produção de uma história, né, em relação aos animais que vão ser apresentados nesse quebra-cabeça. Nesse quebra-cabeça que quando ele fica montado, após a montagem dele, ele vai trazer cobra, ele vai trazer tucano, né, um tatu, uma onça, são né, a arara, o tamanduá. Então, vai ser animais de conhecimento dele, né, que esse idoso já teve conhecimento, como também vai ter outros que ele nunca viu. Como também, eu vou dar exemplo de uma senhora que eu estou atendendo, e ela, quando ela terminou de montar, ela simplesmente ficou empolgada, ela falou, esse aqui eu vejo aqui no telhado aqui próximo da minha casa, que é o tucano. Ela falou assim, ó, todo domingo aparece um tucano. Então, assim, ela relembrou de algo que ela acha interessante, né? A gente está na cidade, igual ela falou, a gente cidade grande, o tucano tá vindo. Então, ela sabe que quando ela fez esse exemplo para mim, ela falou assim, e lembrando que a gente está tirando ele do espaço dele normal, do habitat dele normal, e trazendo ele para a cidade. Então, nós estamos fazendo o quê? O desmatamento. Então, assim, ela já está com 86 anos, ela vai completar agora de 17, e é uma idade, assim, que ela tem os lapsos de memória dela, mas como a gente já está fazendo a oficina com ela há alguns dias, eu já estou atendendo, eu percebo que a memória dela não está tão assim, igual ela foi apresentado, né, como uma etapa, né, de que ela está assim. Ela tem memória boa. Então, ela contou e fez. É como também ele vai falando outras coisas, que os outros animais ela viu muito no zoológico. Quando ela ia, ela foi até falou, mas a pandemia tem muitos dias que eu não vou. Né? A gente já está aí há um bom tempo. Tem outras atividades também que a gente vai trabalhando com eles, que pode também trazer algum tipo de memória até afetiva dela, porque ela tem, né, um pet, né, de estimação, que é um cachorrinho, e eu fiz esse tipo um quebra-cabeça mesmo, que é numérico, tá? Além dos números, ele vai formar um desenho. Então, são sequências. Ela tem que entender a sequência da numeração. Então, ela tem que saber de 1 a 10, onde que ela vai encaixar cada peça e formar. E no final, quando ela terminou, ela falou assim, ó, é a minha cachorrinha. Então, assim, isso é uma memória também legal e afetiva do que a gente vai trabalhar. E tem também outros tipos aqui que eu fiz, né? Que foram uma gravura de um jacaré e a gravura do macaco, de um mico-leão. Então ela falou assim, olha, aqui perto de casa também tem os micos que ficam na árvore.
Então aparece de vez em quando um mico. Isso aqui em Belo Horizonte também é comum, né? A gente vê os micos nas árvores aí. E o jacaré agora falou, o jacaré é o único lugar que eu vi foi no zoológico. Então são essas propostas, né? E vocês podem trazer outras, né? Tem o do dominó, que é uma coisa muito comum entre, né, todas as pessoas aí. Então são jogos que você tem que trazer, que vai também, além de você ter que ensinar muitas das vezes, né? Porque ele não vai saber fazer, né? E falar com ele o objetivo, até onde ele está indo, o que ele está conseguindo, e deixar que ele, né, faça essas atividades em relação à proposta. E como, né, espaço mesmo, né, eu trago uma reflexão em relação a esse idoso, né, que a gente fala, não só em si do idoso, mas a gente fala de qualquer pessoa, que é o seguinte: cada pessoa é única e escolhe como quer envelhecer e continuar a ser. Então, mas cabe a nós, né, como as pessoas mais novas que estamos aí propondo, trazer para esse idoso um envelhecimento ativo e com qualidade. Não é deixar ele assim como aqui você já fez a sua tarefa e pronto. Não, ele tem que ser revitalizado, ele tem que ser trabalhado e trazer ele realmente para a vida social de volta. Trazer ele para o nosso meio, procurando aí uma qualidade de vida melhor. E boa noite.